Oi, meus amores, como vocês estão? Estamos iniciando mais uma aula. Hoje é sexta-feira, o último dia letivo da semana, não é? O final de semana já está chegando para vocês poderem descansar, aproveitar bastante, brincar. Mas hoje ainda tem aula, ainda tem atividade. Na aula anterior, nós falamos sobre o descobrimento do Brasil. O dia 22 de abril, que é comemorado o descobrimento do Brasil, esse marco tão importante na nossa história brasileira. E com esse tema, eu passei para vocês uma atividade que vocês deveriam realizá-la no caderno. A leitura, não é, de um texto que eu enviei para vocês, a visualização dos vídeos, não é, da videoaula, para assim responder às questões solicitadas. Então, para iniciar a nossa aula, eu vou realizar novamente a leitura desse pequeno texto e realizar a correção dessas questões. Então, vamos lá. Dia da chegada dos portugueses ao Brasil. O rei de Portugal, Dom Manuel, organizou uma esquadra, conjunto de caravelas, comandada por Pedro Álvares Cabral, para descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. No dia 22 de abril de 1500, em meio à viagem, os portugueses avistaram um monte, que recebeu o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. Pensando que a terra era uma ilha, Cabral deu-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois, a terra recebeu o nome de Terra de Santa Cruz e, finalmente, de Brasil. Recebeu o nome de Brasil porque aqui havia em grande quantidade uma madeira cor de brasa chamada pau-brasil. A nova terra era coberta de florestas e povoada por índios. Em cima desse texto, não é? Com o auxílio desse texto, vocês iriam responder as questões aí no caderno de vocês. Então, vamos lá corrigir a primeira questão. Quem era o rei de Portugal na época em que os portugueses chegaram ao Brasil? Quem era este rei? Era o rei Dom Manuel. Esse era o nome do rei. Número 2. A quem o rei deu o comando de uma esquadra? Quem foi que foi comandar essa esquadra? Foi Pedro Álvares Cabral. Por isso, quando se fala de descobrimento do Brasil, e fazem-se a pergunta, quem descobriu o Brasil? A resposta sempre é Pedro Álvares Cabral, porque foi ele que comandou essa esquadra. Número 3. O que a esquadra avistou no dia 22 de abril de 1500? A esquadra avistou um monte que foi chamado de Monte Pascoal. Ganhou esse nome porque era a época de Páscoa. Por isso foi dado o nome de Monte Pascoal. Quais os nomes que foram dados à nossa terra? Antes daqui se chamar Brasil, essa terra ganhou outros nomes. O primeiro foi Monte Pascoal, não é? Veio Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz. Logo após, veio o nome Brasil, que é o que essa terra possui até hoje. Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e Brasil. Por que ela recebeu o nome de Brasil? De onde foi tirado esse nome? Porque aqui havia, em grande quantidade, uma madeira cor de brasa chamada pau-brasil. Então, por causa desta madeira, não é, desta árvore, pau-brasil, a nossa terra, né, o nosso país recebeu esse nome de Brasil. Quem habitava a terra encontrada por Cabral? Antes de Cabral e os portugueses chegarem aqui, já existiam habitantes nessa terra. Mas quem eram esses habitantes? Eram os índios. Eles que habitavam aqui. Primeiro, né? Eles foram os primeiros habitantes, eles eram os donos dessa terra. E a última questão era para fazer um desenho. Vocês deveriam realizar um desenho representando, né, como vocês imaginam essa esquadra comandada por Cabral. Tá bom? Então, espero que tenham aprendido mais, né, sobre a nossa história, sobre o nosso Brasil, como ocorreu o descobrimento dele, quais os nomes que tiveram essa terra antes, não é?
quem habitava aqui e como aconteceu esse movimento, esse descobrimento do Brasil. É muito importante que vocês conheçam cada vez mais sobre a nossa história, certo? Sobre a nossa cultura e tudo que é de referência, não é? Do nosso Brasil, do nosso país, tá bom? Agora, vamos iniciar o assunto de hoje. Como eu falei na aula anterior, nós daremos continuidade a esse tema, não é? Sobre índios, o povo indígena, porque estamos trabalhando bastante, não é? Sobre isso, já trabalhamos no Dia do Índio, na segunda-feira. O descobrimento do Brasil, que também envolve o povo indígena, porque eram os primeiros habitantes do nosso país. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre essa cultura, sobre esse povo, não é? Que é de extrema importância para o nosso país, para o nosso povo. Então vamos lá. Abram os livros de geografia na página 76 para realizarmos aqui a leitura e a atividade. Então, hoje vamos falar sobre o povo indígena, mas também dando continuidade àquele assunto sobre moradias. Vamos conhecer um pouco mais sobre a moradia dos índios, não é? Os índios que ainda vivem em aldeias, que vivem nessa comunidade indígena. Vamos falar também sobre como é essa moradia, como eles vivem e realizar a comparação sobre o seu modo de viver, a sua moradia e o modo de viver e a moradia de um grupo indígena, de uma tribo aqui específica. Então vamos lá realizar a leitura da página 76. Diferentes lugares, diferentes modos de viver. Cada um de nós vive em um lugar que atende às nossas necessidades. Cada um de nós tem o seu jeito de viver. O modo como vivemos revela os nossos costumes e as nossas tradições. Os Bororó, povo indígena que vive no estado de Mato Grosso, vivem em habitações como essa ao lado. Olha aqui uma imagem mostrando como é uma habitação, né? Uma casa do povo indígena, do povo Bororó. As moradias do povo Bororó são cobertas de palha e têm um único cômodo, sem divisões internas. As paredes são feitas de esteiras, trançadas pelas mulheres da casa. O chão é de terra batida. Em cada moradia vivem 2 ou 3 famílias que são parentes do lado materno. Todo homem, ao se casar, vai morar na casa da família da esposa. Então aqui, a segunda imagem já mostra o interior dessa casa, dessa moradia, que possui apenas um cômodo. Então, como vocês podem ver aqui, olha, o teto é coberto de palha, não é? E as paredes são feitas de esteiras. Não são paredes feitas de tijolos, de blocos, como na nossa casa. São feitas de esteiras, que essas esteiras servem para separar. A divisão entre as pessoas dessas famílias é feita pelos jiraus, que são espécies de camas de varas usadas para dormir, ou então por esteiras e redes. As casas são construídas pensando-se na praticidade. Tudo que é necessário e bastante utilizado está ao alcance das mãos ou dos pés. É a mulher que comanda a casa. As moradias são distribuídas em um grande círculo. O conjunto de moradias forma a aldeia. No centro da aldeia fica a casa dos homens e o pátio. Esse pátio é chamado Bororó, o nome pelo qual é conhecido o grupo. Ele é frequentado só por homens. As moradias que ficam ao redor da aldeia são frequentadas pelas mulheres. Então, estão vendo aí como é, né, que vive esse povo Bororó? A diferença das moradias dele, das casas dele, da forma em que eles vivem. Lá as casas não são como as nossas, né? Existem móveis, vários cômodos como sala, banheiro, quarto, cozinha, né? Lá a casa existem apenas um cômodo, que é separado por esteiras. Não existem camas como as nossas, como colchão, travesseiro, cobertor. Eles dormem em esteiras, jiraus ou redes. Essas redes penduradas, não é? É assim que eles vivem. E essas casas são comandadas pelas mulheres.
Os homens, quando casam, eles vão morar na moradia, né, na casa da família da sua esposa. E são elas que comandam por ali. Porém, existe um lugar que é o pátio, não é, chamado Bororó, que é por isso que esse povo tem esse nome, que esse lugar só pode ser visitado, não é, só pode ser habitado por homens, frequentados pelos homens. As mulheres não podem entrar ali, certo? Então, a partir da leitura desse texto, vocês vão realizar aqui a atividade, realizando a comparação do modo de vida do povo Bororó, desse grupo indígena, e o seu modo de vida, como você vive. Compare seu jeito de viver com o modo de vida do povo Bororó. Complete a tabela desta e da próxima página. E o modo de vida e o modo de vida do povo Bororó. Aqui na tabela tem a seguinte informação: lugar onde vive e moradia. Eu, povo Bororó. No primeiro quadro aqui, vocês vão colocar onde você vive e onde o povo Bororó vive. Na segunda, vocês vão dizer como é a moradia de vocês e aqui como é a moradia do povo Bororó, realizando essa comparação. Na página seguinte, costumes da moradia. Quais são os costumes da sua casa, na sua moradia? Qual a forma que vocês vivem? E quais os costumes da moradia do povo Bororó? Quais são os costumes deles? E o último aqui, colocação dos objetos na moradia. De que forma é organizar a sua casa, os objetos que a sua casa possui, os móveis, e comparar de que forma é realizado na casa dos Bororó, na moradia do povo Bororó, certo? Vocês vão realizar essa comparação aqui nessa tabela. Número 2. Leia o texto sobre o modo de vida dos indígenas e faça o que pede. Como vivem? Os povos indígenas que vivem no Brasil apresentam semelhanças, mas também são muito diferentes entre si. Suas festas, jogos e brincadeiras, suas formas de ensinar e aprender, tudo isso pode variar muito. Existem diferentes mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos. Além disso, os povos indígenas constroem casas de diferentes jeitos e moram em regiões com paisagens muito diferentes. A alimentação de cada grupo também varia muito. Alguns grupos só comem peixe, outros caçam vários tipos de animais, outros ainda criam gado e galinhas para comer. Então, a partir desse texto, nós podemos ver que, apesar de acharmos que o povo indígena possui todos a mesma cultura, os mesmos hábitos e tradições, não é assim que acontece. É um povo variado, não é? Que apresenta sim várias semelhanças, mas possui muitas diferenças. Cada um vive a sua maneira, cada um tem seus hábitos e seus costumes. Aqui na questão diz o seguinte: com base no texto, associe corretamente as colunas. Letra A. Festas, jogos, brincadeiras, formas de ensinar e aprender, mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos. B. Casas e paisagens. C. Alimentação. Na segunda coluna temos: alguns grupos só comem peixe, outros caçam vários tipos de animais, outros ainda criam gado e galinhas para comer. São elementos que podem variar de grupo indígena para grupo indígena. Eles constroem de diversos tipos, são construídos de diferentes jeitos e os lugares variam muito. Então, aqui nessa questão, vocês vão ter que associar essa primeira coluna com a segunda, certo? Identificar de qual é a opção aqui que está sendo tratada. Está falando das festas, jogos e brincadeiras, os mitos, está falando das casas e paisagens ou da alimentação, ok? Então, a nossa atividade vai concluir aqui, certo? Nessa página. Realizem com atenção, tá bom? A partir da próxima semana, já iremos trabalhar com atividades de revisão também,
para que as avaliações sejam realizadas. Ainda vamos informar aos pais de vocês e a vocês de que forma essas avaliações serão realizadas. Enviaremos o cronograma de estudos para vocês relembrarem, estudarem novamente sobre os conteúdos nos livros e assim conseguirem realizar essas atividades avaliativas, certo? Então, nossa aula encerra aqui. Tenham todos um ótimo dia e realizem essa atividade com bastante atenção e espero que consigam aprender cada vez mais com o auxílio dessas tarefinhas, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana. Hoje eu vou contar a história de um povo que vive lá no estado do Mato Grosso. Esse povo é conhecido pelo nome de Bororo. A aldeia dos Bororo tem a forma de um grande sol. E as casas dos índios ficam em círculo. Assim, os raios desse sol são os caminhos que levam lá para a mata, lá para os rios. E no centro do círculo tem a casa dos homens. É onde os índiozinhos maiorzinhos vão aprender os segredos da tribo. Por exemplo, como fazer arco e flecha. Mas na casa dos homens as mulheres estão proibidas de entrar. E essa história que eu vou contar fala do momento da separação entre as mães e seus filhos. Como nasceram as estrelas. Faz muito tempo, as mulheres Bororo saíam todo dia da aldeia e não levavam seus filhos. Quando elas voltavam, não traziam nada para oferecer para os filhos. Os homens e os meninos perguntavam para elas onde é que elas tinham ido, o que elas faziam, e elas não falavam nada. E no dia seguinte, misteriosamente, elas também saíam e iam de novo no caminho em direção da mata. E isso se repetia sempre. Até que um dia, um menino muito curioso pegou seu arco e flecha e resolveu seguir as mães para saber onde é que elas iam. E o menino foi atrás delas. Quando ele estava chegando perto, ele ouviu o barulho de um pilão sendo batido e a algazarra das mulheres. Aí ele chegou mais perto e viu um monte de milho, uma plantação. Então era isso. As mulheres estavam colhendo milho escondido. Aí resolveu chegar mais perto e foi descoberto pelas mulheres. Ah, mas a mãe do menino não ficou brava com ele não. Sabe o que ela fez? Ela deu milho pro menino comer. E o menino comeu muito milho, até a barriga ficar bem cheia assim. Aí depois ele teve uma ideia. Ele pegou uns grãozinhos de milho assim e escondeu dentro do oco de suas flechas. No caminho de volta, as mulheres pediram para ele não contar pra ninguém. E ele fez que sim. Mas ficou tudo aqui na cabeça, ó. Matutando. Caiu a noite na aldeia. No dia seguinte, as mulheres iam de novo pro milharal. O menino não queria ficar o dia inteiro sozinho com as mulheres. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedrinha, colocou dentro da boca e ficou misturando a pedrinha com a saliva até formar uma tinta vermelha. A mãe, vendo que o menino não queria ir, ficou brava com ele. E sabe o que ele fez? Ele cuspiu aquela tinta vermelha e as mulheres, pensando que era sangue, resolveram deixar ele quietinho, sozinho na aldeia. E elas foram lá pro milharal sozinhas também. Assim que as mulheres saíram, o menino chamou os outros meninos. E o que eles fizeram? Eles comeram muito milho, muito, e depois ficaram descansando no terreno da aldeia.
até que eles lembraram que as mães iam voltar e iam descobrir tudo. E então, o que eles fizeram? Eles resolveram fugir, se esconder lá no alto do céu. Aí então eles pegaram a fibra da palmeira assim e fizeram uma corda grande e chamaram as aves para levar a corda lá no alto do céu, prender a corda lá no alto do céu. As aves foram, mas não conseguiram prender a corda. Aí então o que eles fizeram? Chamaram o beija-flor. Vocês sabem que o beija-flor, quando a gente olha assim, ele parece pequenininho, fraquinho, né? Mas o beija-flor voa muito depressa. Então ele foi rapidinho lá para cima do céu e voltou logo. Beija-flor! Beija-flor! Você prendeu a corda lá no alto do céu? Perguntou o menino. O beija-flor fez que sim. Então os meninos resolveram subir na corda. Nesse dia, os homens tinham saído para caçar e ficou na aldeia somente um papagaio, muito fofoqueiro, linguarudo, falador, e começou a falar. Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos pegaram esse papagaio e deram um nó na língua dele, assim, e rapidinho começaram a subir na corda lá pro alto do céu. Quando de repente as mães apareceram. Tá tudo muito quieto. Silencioso demais! Cadê essas crianças? O papagaio não podia falar, né? Mas ele ficou fazendo mímica, avisando as mães que os meninos tinham subido lá pro céu. As mães ficaram desesperadas e começaram a chamar os meninos. Ei, ei, ei! Mas nada adiantou. Então elas resolveram subir na corda e foram subindo lá pro céu. Quando de repente o mais espertinho, o último da fila, cortou a corda e as mães despencaram lá de cima do céu, caindo no chão. Quando as mães caíram no chão, na terra, tudo se transformou. As mães que caíram sentadas viraram caititu, queixada. As mães que caíram de quatro viraram jaguatirica, tatu. E as mães que ficaram presas nas árvores viraram coati, irara e macaco. E a corda que os meninos fizeram de fibra da palmeira virou cipó que fica preso em cima das árvores. E os meninos bororo? Os meninos bororo subiram lá no alto do céu. Subindo. E se transformaram em estrelas.